Infelizmente você não leu o título errado, a EAF suspendeu as suas atividades, cara. Eu soltei hoje um vídeo falando sobre a semana 8, analisando a semana 8, como eu fiz com todas as outras semanas. Falei sobre os playoffs, falei que teria a semana 9, a semana 10, e aí uma semifinal, que inclusive uma delas já estava decidida, e a final seria no final do mês, cara. E aí Tom Dundon, que é o dono da EAF oficialmente, falou que suspendeu as atividades. Então roda a vinheta, porque eu vou falar mais sobre isso, mas por enquanto é isso. Bora! Sejam bem-vindos ao Bolin Sports, e é engraçado porque eu falei no vídeo, inclusive, que o Tom Dundon tava com essas ideias, assim, e ele já teve algumas vezes que se ele não entrasse em um acordo com a NFL e a NFLPA, né, a Player Association, ele ia suspender a liga porque tava horrível. Eu duvidei que isso fosse dar certo, inclusive falo no vídeo, é muito difícil, porque quem seria o louco que ia fazer isso? A liga não tá indo mal, a liga tá tendo uma audiência legal e tudo mais. Fomos surpreendidos novamente, cara. Tom Dundon suspendeu a sua liga. E aí tem muita coisa interessante pra gente analisar. Primeiro de tudo, nesse momento acabou mesmo. Os Apollos estavam indo pro centro de treinamento, eles iam treinar, outros times estavam preparando mil coisas, Johnny Manziel cuidando da sua lesão e tudo mais. Nesse momento, oficialmente a liga acabou. Depois de 57 dias, 8 semanas, o Tom Dundon alegou que ele perdeu 70 milhões de dólares em 7 semanas e por isso ele achou melhor suspender, além da falta de acordos que ele teve com a NFL e com a NFLPA. Então, é triste. A primeira reação que a gente tem é triste, né? Porque é uma liga nova, é uma tentativa de ter futebol americano na primavera, né? Nos meses em que acaba o futebol americano da NFL e que a gente tá super sedento por futebol americano, então isso é muito legal. A liga tava mostrando uma competição interessante e regras muito bacanas mesmo. Sendo bem sincero aqui, eu percebi isso não só comigo, mas como no canal. A EAF começou bombando, teve vídeos com muita visualização, e conforme as semanas foram passando, eu senti que foi caindo um pouco de suporte, assim. A galera foi enchendo um pouco o saco, e eu confesso que eu também fui desanimando, porque na minha opinião tem dois motivos pra NFL ser tão legal. O esporte é extremamente divertido, dura pouco, são 3 motivos, eu não sei porque eu falei 2. Dura pouco, e o terceiro motivo é o legado. A NFL tá comemorando 100 anos, e um dos maiores motivos que a gente gosta da NFL é pelo legado, é porque a gente quer ver times que não eram bons ficarem bons, times que são bons e que a gente gosta continuar sendo bons. A gente quer ver vinganças de quando tivemos derrotas muito grandes, a gente quer ver história sendo construída a partir de um legado. A EAF não tinha esse legado, então ela tinha que depender quase que exclusivamente de ser divertida, e ela era. Então, se eu fosse o dono da EAF, eu ia encerrar ela, nem pensar. Eu ia pelo menos seguir até o fim da temporada, que ela tava indo muito bem. Ela tinha mudado onde ia ser a final pra ser num estádio menor, pra parecer que tem bastante gente, e ia ter bastante gente, porque seria uma coisa muito bacana. Revelou jogadores super interessantes que a gente tava super de olho, quarterbacks, running backs, muitos jogadores que tinham chances de inclusive voltar pra NFL, e desde o começo esse Tom Dundon pareceu extremamente impulsivo, cara. E eu entendo que quando mexe com dinheiro é uma coisa muito complicada, e eu imagino que ele tenha perdido esses 70 milhões de dólares e ter ficado bem bravo, mas eu preciso trazer aqui todas as informações. Então, quando eu fiz o vídeo falando sobre a Alliance, eu falei que ela teve 2 criadores. Um deles é o Charlie Ebersol, que é um cara, muito jovem e tal, fãzaço de futebol americano, que tinha esse ideal de criar uma liga nova e divertida para quando não tivesse tendo futebol americano, para angariar jogadores que não teriam chance na NFL, trazer jogadores que acabaram sendo deixados de lado pela NFL e colocar times em cidades que não tinham times. Ele cumpriu todos esses objetivos primorosamente. O outro criador da EAF era o Bill Polian, que já fez parte da NFL por anos e anos. Ele entende como é que funciona o negócio. A questão é que mesmo com esses 2 caras extremamente inteligentes e com um ideal super legal, quem tinha o dinheiro era o Tom Dundon. Inclusive não foi assim no começo. A gente ficou sabendo entre a semana 1 e 2 que a liga oficialmente tinha sido vendida para esse cara, que é o cara
que tinha grana mesmo, e pelo jeito ele queria duas coisas. Primeiro, que a liga desse lucro, como sempre é, e segundo, que ele queria fazer um acordo com a NFL e com a NFLPA para que a Alliance se tornasse uma liga de desenvolvimento de jogadores, como muitas outras tentaram ser, e que a NFL desse um apoio, inclusive monetário, para ele. Então eu acho que tudo isso se resumia a dinheiro. Mas mesmo assim, e agora que eu quero falar para vocês a parte importante, quando saiu essa notícia, e eu acho que eles deixaram pra falar em 2 de abril, porque se saísse ontem, 1º de abril, o pessoal ia ficar maluco. Quando saiu essa notícia, todo mundo foi pego de surpresa. Os times, os executivos, quem fazia parte da AAF, toda a equipe da CBS que tinha os direitos. Aparentemente, e a gente ainda vai ter mais informações pra averiguar, mas aparentemente ninguém entendeu que isso aconteceu, porque apesar de o público presente nos estádios não ser tão grande assim, era o começo da liga, ela ainda tava em processo e tudo mais, a audiência na TV tava legal, eu falei aqui várias vezes que ela bateu a NBA, bateu a MLB muitas vezes, inclusive em fins de semana com Oscar e tudo mais, ela se sustentou, tava divertido, as pessoas estavam esperando pros playoffs e tudo mais, então eu tenho dúvidas se esse é o ponto final da Alliance. Eu acho que alguém pode ver o potencial, que inclusive a gente viu muito aqui, pode acabar comprando essa liga e continuar mandando bala nela. Eu não apostaria que fosse agora. Eu acho que talvez a AAF pudesse ser comprada, mas ou vai ser uma coisa muito imediata, e eu vou falar pra vocês, tipo, compraram e vão continuar com ela agora, ou a liga vai pro buraco muito rápido, porque ninguém vai fazer as coisas por caridade, é claro, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu não acho que é um ponto final, eu acho que a AAF pode continuar, talvez não agora, talvez no futuro, o que seria muito legal. Eu tava tão feliz de ter um time em Orlando, cara. Agora eu quero dar um pouco das repercussões, inclusive, inclusive da parte esquisita disso daí, falando, é claro, sobre o perfil O Quarterback, que foi o que postou algumas coisas aqui que eu quero falar pra vocês. Primeiro, que eles ficam em dúvida porque o cara investiu 250 milhões de dólares há menos de 2 meses e agora decide fechar, o que é muito estranho. O Johnny Manziel, que eu falei aqui agora há pouco, ele falou o seguinte: se você é um jogador da AAF e a liga se dissolve, basicamente o que ele fala aqui é tipo, guarda o seu dinheiro, levanta a sua cabeça e relaxa porque nada de drástico pode acontecer. Outro interessante aqui é de um cara chamado Ben Kercheval, que é um cara que trabalha na CBS Sports, especializado em college football e AAF. Ele falou aqui que ele tava ligando pra um cara próximo à AAF e ele disse, ninguém entendeu por que o Tom Dundon tá fazendo isso, nem a AAF, nem os seus parceiros e nem a NFL. E aqui tá falando que não é só porque o Dundon é o dono que significa que ele é a empresa, então devem vir complicações no horizonte. E aí vem a coisa que eu achei mais estranha, é que parece que vai ter um processo contra o Tom Dundon de que ele teria comprado a AAF apenas para roubar a sua tecnologia e depois ele ia pular fora. Isso é muito, muito difícil de alegar, sim, mas é muito estranho tudo que aconteceu, então as pessoas vão começar a ver motivos pra isso realmente. O Bill Polian, o cofundador que eu falei pra vocês, ele falou que parece que foi uma decisão unilateral do Tom Dundon. Ele falou que está extremamente desapontado de saber que o Tom Dundon decidiu suspender todas as operações da Alliance of American Football, que quando ele assumiu, a crença era minha e do meu cofundador, o Charlie Eberson, que eu falei pra vocês, que nós terminaríamos essa temporada, pagaria os creditores e faria os ajustes necessários para seguir em frente de uma maneira que faria sentido econômico para todos. O momentum, o ímpeto generado pelos nossos jogadores, técnicos e equipe de futebol fez com que nós tivemos esperanças para o futuro. Infelizmente, nós não vamos ter essa oportunidade. Ele fala mais coisas aí também, que é uma pena gigantesca, e eles falam mais aqui. Os contratos dos jogadores da AAF deixarão de valer a partir da meia-noite e a maioria do staff será demitido amanhã, realmente ao fim da liga. Isso são informações que estão vindo muito recentemente, então a gente ainda vai ficar sabendo de muita coisa, mas isso só confirma que talvez ela vai acabar. E aí, jogadores, técnicos e funcionários da AAF receberam um e-mail agora há pouco anunciando o fim da liga. E falaram assim, time da aliança, né? Durante o último ano nós completamos coisas incríveis, nós lançamos uma liga, uma coisa incrível em termos de tecnologia de aplicativo e de esportes e blá blá blá, fez toda uma demagogia aqui e falou que depois de muita consideração, o The Board, ou seja, a mesa que decide ali, decidiu suspender de forma imediata e como parte do processo nós queremos manter uma pequena staff
para que a gente possa pensar melhor em como investir o capital e reestruturar o nosso negócio, é o que eles falam aqui, e depois falam um pouquinho mais, mas aí eles terminam falando, vocês podem esperar, eles falam primeiro que no dia 3 de abril vai acabar e tudo vai ser pago até esse momento, e vocês podem esperar receber mais comunicações do pessoal da AAF, e para contato imediato, por favor, fale com tal. Essa é a última informação que temos às 19 horas e 18 minutos de horário de Brasília sobre a Alliance of American Football. Eu vou manter vocês postados, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Instagram também, então me sigam em todas essas redes sociais. Eu, como um cara que trouxe bastante a AAF aqui e dei muito foco pra ela, realmente achando que ela pudesse ir longe, tô um pouco chateado assim, mas vamos ver, né, porque não é o fim. Em 2020 a XFL tá chegando aí e com perspectivas bem legais, então nesse momento, dia 2 de abril de 2019, a Alliance of American Football chega ao fim, sem nem ter terminado a sua primeira temporada, infelizmente. Todos os perfis, todas as pessoas que se motivaram muito, eu sinto muito, cara, é realmente uma tristeza, mas é isso. Agora a gente torce pelo Duzão, que tá com grandes chances de entrar na NFL, a gente torce pelos nossos times e espera a liga, como sempre acontece, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra todos vocês.